estava olhando com os olhos da fé e a meditar no meu coração, eu vi uma cruz sendo carregada e um homem cansado a cair no chão, e uma multidão que eu acompanhava trazia martelo e cravo nas mãos, mas não vi ninguém que pudesse livrar aquele inocente da condenação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus, e aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava eram malfeitores, só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Ele continuou a sua jornada em rumo ao Gólgota em sua missão, demonstrando ali todo o seu amor ao mundo perdido e sem salvação. Jesus amoroso não se maldizia, todos perdoava em seu coração, e somente assim podia trazer ao homem perdido essa salvação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus, e aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava era malfeitores, só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus, e aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava era malfeitores, só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. O assunto de hoje é mal necessário. Vamos ler a Bíblia em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, onde foi anunciado: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Assentai-vos, irmãos. Bom, nós temos, parece que um tema para hoje. O meu coração dá assim, não sei, estou sentindo as pancadas, né? Estou acordado desde as 4 horas da manhã e não sei se é esgotamento, o que é, né? O mal necessário. E a mensagem é: Ele cuida e você. Vocês que gostam de anotar, Ele cuida e você. A partir do parágrafo... Não, não é esse. É um panfleto. A partir do parágrafo 88. É 88, sim. E aqui nós vamos ver, eu estou esperando o irmão Divino trazer, que eu tenho que encabeçar com outra coisa. Eu deixei lá em cima da mesa. É sobre o mal necessário. Se tornou o mal necessário, quer dizer, eu pus entre aspas, né? Você antecipadamente já pode pensar aí em muitos males necessários. Agora vamos pensar aqui sobre o mal necessário. Bom, vocês, como pessoas que têm labutado com a vida de uma forma direta com o trabalho, com as agruras da vida, compreendem e podem relacionar por si próprios o que significa mal necessário. Por exemplo, o carro hoje é um mal necessário. O telefone é um mal necessário. Eu não sei se a televisão é um mal necessário ou desnecessário. Ele é necessário para quem tem que viver informado. Tem que ser informado, precisa de estar plenamente informado, não é? Agora, dentro disso aí nós encontramos muitas outras coisas. A mulher trabalhar fora é um mal, se tornou um mal necessário. E assim a irmã, o irmão, vai relacionando a coisa. Você mesmo, circunstancialmente falando, está enfrentando um mal necessário. O sistema de vida que trouxe a humanidade até aqui os 70 anos atrás, por aí, porque o que é isso? 70, 80 anos atrás, né? Que foi o foguete, a explosão científica, não é? Meu automóvel, avião, e isso só vem aperfeiçoando e prosperando. Mas até então era carroça, cavalo, burro, cangalha, a pé. Os baianos vinham para Goiás
calçados com a placata. Placata? Como é que é? Placata, né? Placata. Precata. Alpercata. Só que o baiano fala precata. Então ela batia no calcanhar assim, falando, uma pacata, um vintém. Uma pacata, um vintém, uma pacata, um vintém, um pacata, um vintém. Porque pacata e vintém era o dinheiro de então. Uma pacata, um vintém. E comendo farofa, carne seca com farinha. Ele vai assim, ó, pode estar ventando como for, joga na boca. Mas o certo é, meus irmãos, que a falta da ciência, da explosão científica, não soterrou a humanidade. E que se a ciência fosse tudo, então não teria alcançado, a humanidade não teria alcançado, teria morrido todo mundo, desaparecido. Não existiria ninguém na Terra para ser alcançado por ela. O progresso. Entrando justamente nessa fase que Daniel, como um verdadeiro apocalipse do Velho Testamento, profetizou. E a ciência se multiplicará. Isso quer dizer, multiplicar não é somar, é alcançar um total de uma só vez. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7, 7 mais 1, 8, 8 mais 1, 9, 9 mais 1, 10. Multiplica. Alcança um total de 10 aí multiplicado. 10 vezes 1? 10 vezes 1? 10 vezes 1, 10. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. É assim que a gente aprendia a tabuada. Você sabe que quem não estudou tabuada não sabe nada. Tudo ruim de conta, principalmente com a maquinazinha. Não é certo? Mas é isso, multiplicar é isso. 10 vezes 1, 10. Pronto. Já alcançar de uma vez. Então nós estávamos pensando naquela roça de toco. Uma estiada como essa, não dava para perder nada, sabe por quê? Porque a roça de toco, assim chamada, a roça de toco, a mata, era feita no machado. Então por isso ficavam os tocos lá. Queimava, ficava aquilo ali, e tinha aquele arroz cheiroso, aquele arrozal cheiroso, gostoso. E no meio deles, tinha uma melancia que precisa ver. Agora, quem gosta de melancia, pensa nisso, né? Tinha uma machixe. Machixe, a coisa mais gostosa, com a carninha seca dentro. O Geraldinho faz. Não é verdade? Abobrinha verde. Quiabo. Tem gente ali babando já. Mas, gente, é verdade, é verdade. Aí você pensa assim, mas escuta, você já pensou hoje, se nós tivéssemos só roça de toco, com esses 150 milhões de pessoas só no Brasil para comer? Tinha que ter trator, tinha que ter irrigação, o trator tinha que derrubar. Aí o irmão estava dizendo, olha só, na nossa fazenda lá onde ele trabalha, esse ano derrubaram 405 alqueires de mata. De mata. Quando que o lavrador do Machado derrubava 400 alqueires de mata? Eu só quero dizer o seguinte, que a humanidade não acabou não foi extinta.
estava ouvindo uma propaganda de uma mulher que quer ser governadora. Ela fala como se o antecessor, o governo que nós tivemos até hoje, não tivesse feito nada. Nada, absolutamente nada. E quando ela esteve lá, ela fez tudo. Então, porque ela esteve lá também, não sei o que ela fez lá. Mas o certo é que é um desafio muito grande esse para essas crianças. Não tanto para o irmão Otávio, para outros irmãos aí, mas para essas crianças é um desafio. É um desafio terrível. É bom a gente ver isso assim de uma maneira até engraçada, porque isso guarda, faz guardar. Então, o que acontece? Os meninos não sabem fazer um carrinho de mão. Com facão, fazer uma rodeira. Tem gente lembrando lá atrás, né? A rodeirinha. Quebra não sei quantas vezes e chora, e pega o facão no dedo, e aquela coiseira toda. Mas, por fim, está lá um caminhãozinho que ele fez. Isso aqui foi eu que fiz. Pronto, fui eu. Os meninos hoje não pastam a erva Santa Maria, dizendo que é boi. E deita lá debaixo lá. Fica lá ruminando. Vai imitando boi. Não brinca de carrinho de boi. Não tem cavalo de pau. Não tem aqueles carrinhos de lobeira, roda de lobeira. Não faz os boizinhos de mamãozinho novo. De que mais? Giló. Até giló vira vaquinha. Aqueles curraizinhos, os reguinhos d'água. Não existe nada disso. A criatividade. Eu, se eu quisesse um caminhãozinho no fim do ano, eu tinha que fazer o meu. Por isso eu não quebrava ele também facilmente, né? Quando eu conseguia fazer. Por paralama a gente cortava lata de goiabada, sei lá. O óleo naquele tempo era muito custoso, né? Apesar que tem 15 anos isso atrás, né? Mas tinha muita coisa. Os meninos hoje não brincam de tourada. Pega a cabeça da vaca, enfia um pau assim, monta nela a cavalo e tem que pagar com palito de fósforo para entrar, para assistir. E tem o toureiro ali. Não fez nada disso. Boi de sabuco. Boi de sabuco. Cangava tudo, né? Você ia puxando o carrinho. Não tem. Mas vou brincar com isso, tem videogame aí. Tem o Baton, como é que é? Baton? Como é que é? O Flecha, não sei mais o que é. Tem o pato, a pata, sei lá, o macaco. Umas coisas, uns personagens que eles inventam aí, né? Mas, na verdade, como é que poderia ficar desse jeito? Não tem jeito. Vocês não conhecem aqueles tamboretes na porta? Que, inclusive, eu lembro como servia de apoio aquilo. Então vem aquela baianada, sentava tudo na porta, tudo de paletó, né? Usava paletó de brima, usava. E a gente, para passar no meio, tinha que pedir licença. E tinha que receber a ordem para passar. Né? Dá licença e enfia no peitão. Entrar na conversa dos mais velhos? Ai, Jesus. Tinha sal lá dentro. Então, você encontrava um mais velho, você encontrava um apoio, você via um apoio naquela pessoa. Eu lembro de uma irmã, de um porretinho na mão, Irmã Maria dos Anzóis, não lembro mais, minha irmã, ela morava cá na saída de Trindade, uns quilômetros para cá, no mato, dentro de uma mata, aquela estradinha dentro da mata. Eu lembro que a mamãe ia lá e a gente comia aqueles frangão, canela longa, né? E um mandiocalzinho feito lá. E essa Dona Maria, Irmã Maria, quando chegava,
toda enrugadinha, porque os baianos comem farinha demais, e comer farinha demais faz ruga, né? Não, mas demais, espera aí, não precisa... contém fibras. Não vai assustar, não, é demais, porque eles comem demais, comiam, pelo menos, né? Mas assim, enrugadinho, um porretinho na mão. Então a gente sentia aquele apoio, uma coisa engraçada, uma atmosfera de apoio. Quando chegava na escola, tristeza para estudar, mas a professora era afessora mesmo, né? Era a segunda mãe. Batia com vara de amora, ali tem um pé de amora que eu vou lá chupar a amora e lembrar. Tempo que eu apanhei com vara de amora. A professora batia no aluno, punha o aluno de castigo, beliscava o aluno. Era uma segunda mãe. Mas o mal, o grande câncer entrou, teve que entrar. Corroeu a humanidade, corroeu. Então é o carro de boi, o cavalo, a carroça, a parteira. Tá aí, a irmã Anita não está ainda, né? Está em convalescência ainda. Mas nós temos outras parteiras aqui, não temos ainda? Tem mais uma parteira aí? Tem? Tem alguém que foi parteira aí? Já se foi. Pois é. A parteira que dizia é homem. A parteira que dava o primeiro tapa, ela falava bem alto, é homem. Não falava homem não, é homem. É mulher. Não, diz a Bíblia, mas quantas mulheres morriam? Não. Não é tanto assim não. Não é tanto não. Não morriam tantas. Porque não se conta hoje as que morrem de parto. Às vezes não morrem na hora. Morrem, muitas, no parto. Sim, senhor. Era difícil. E o resguardo? Resguardo de 30 dias. Eu lembro que tinha o frango capão, carijosão. Ele crescia muito e dava uma sopa. Que coisa, um pirão, mais daqueles. Agora estou lendo nas seleções que um dos maiores tônicos para o corpo, para o organismo debilitado, é caldo de galinha. Não é esse caldo de galinha químico que vocês põem no feijão aí, para ficar gostoso, hein? Aquele feijão, né, que a dona Francilina sabe fazer, dona Neuza, dona Prudência, né? E eu não posso citar o nome de todo mundo, né? Não posso citar o nome de todo mundo. Aquele feijão. Mas o pirão era 30 dias. A criança não saía já na luz de vez. E tudo isso é ciência. Ciência popular, tradicional. Há pouco tempo um cientista diz, temos de reconhecer. As Índias, lá do sul, dão a luz de cócara. Os cientistas disseram, eu li isso, temos de reconhecer que esse é o método mais correto que existe. As Índias. Agora, é um desafio. Uma mulher daquela podia criar 5, 10, 15, 20 filhos e durar 80, 90, 100 anos. É um desafio ou não é? Mas não tem jeito. Tudo híbrido, tudo misturado, poluído e coisas assim, como é que vai fazer? O farmacêutico prático. Essa orelha aqui estava caindo. Era, sei lá, se era sífilis, o que era. A ferida tomou conta da minha orelha. Eu era criança ainda. E vai daqui, vai dacular, vai daqui, vai dacular.
a mamãe me levou num farmacêutico chamado Jaime, farmacêutico prático. Olha, veja só, eu era criancinha, e isso tem mais de 15 anos, eu devia ter, era igual a você, ó, viu? Até hoje ainda lembro do nome do elixir antiluético. Mas foi poucos dias, minha orelha estava perfeita até hoje. Elixir antiluético. Até então havia ainda também remédios, que eram remédios, né? Que se diga de passagem, né? Remédios que eram remédios. E eu com aquele barrigão da vovô, teteu, vovó. O vovô me dá carne. Mamãe batia. Então teteu bateu. Dá vovô, dá carne. Teteu, vovó, mamãe bateu porque comi carne. E aquele barrigão, aquela torneira aberta. Que chega, só vivia empanzinado. Já tinha uma irmã que tinha morrido disso. Vai daqui, vai daqui, lá, vai daqui. Aí tem as madrinhas, né? As madrinhas, Maria Padeira. Levou meia dúzia aqui era Deus, de capivarol. Capivarol. O Joaquinzinho sarou, ficou bom, podia comer de tudo, até ontem. Mas é isso. O farmacêutico prático, dentista, meu pai era dentista. E justamente por causa dessa profissão, que ele veio conhecer minha mãe em Trindade, e o resto não precisa falar. Eles viajavam, os médicos viajavam, faziam parto em troca de galinha, em troca de porco, de banha de porco, de carne de sol, de dúzias de ovos, andavam de carroça, a cavalo, iam na casa do paciente de madrugada. Era desse jeito. O dentista saiu lá de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, veio tratar aqui em Trindade, de dente aqui em Trindade. Viu uma menina lá, que, com 18 anos, ficou doido, perdeu a cabeça. Um velho, quando vê uma menina nova, fica doido, né? Ele já tinha 40 anos, ela 18. Aí já mandou um forte lá de Trindade falar com meu avô, e meu avô, naquele tempo era o pai que casava a filha, né? Era. Tem que casar com quem o pai queria. O homem é dentista. Eu me lembro uma vez que a minha tia, que era de Goiás, velho, tinha casado com um tio, meu irmão de minha mãe, que tinha aprendido com o meu pai, por sua vez, e que ficou com o gabinete do meu pai. Então, eu me lembro muitas vezes a minha tia falar, Ioiô, o homem tinha um nome bonito tirando o Joaquim Augusto Souza, mas os apelidos de família, Ioiô. Ioiô, você precisa olhar para esses meninos, o que você tem hoje, agradece ao pai deles, porque ele ficou até com o gabinete do meu pai. E aquele foto, no pé, ó, aquela bronca, a coisa era tocada no pé. Agora, irmãos, a gente vai conversando assim, é muito bom, eu gosto de escola assim, todo mundo gosta. Pastor Amanso, pastor Adilão, eu gosto daquelas escolas, daquelas escolas. Tudo bom. Mas nós temos que chegar aqui, quando o profeta começa aqui, ó, parece que dá para entrar nesse assunto, porque o mundo ficou cercado, completamente sitiado, pelo seu próprio desenvolvimento, pelo seu próprio progresso. A civilização. Então, a igreja
Está no mundo que desenvolveu. Como que essa igreja vai viver de uma forma primitiva, com modos e costumes de 2000 anos atrás? Então, vamos pôr a coisa no lugar certo. Vamos encará-la da forma que ela é. Não resta dúvida que o profeta disse que essa é a pior de todas as eras. Desde o Éden, a pior de todas as eras é esta. Agora, é justamente em função disto, circunstâncias, se estuda, você sabe. Se não estuda, você sabe. Se fica pobre, você sabe. Se fica rico, se prospera, você sabe. Se ora muito, tonterias. Se lê demais, tonterias. Se não lê, é um fracasso. Se não ora, é um fracasso. E a era do engano, do engodo, do comércio. Essa é a era do comércio. O comércio entrou na igreja. O irmão Branham não ludibriou o povo com dinheiro e coisas, com pretexto de conquistar o povo e depois salvar o povo. Não, ele não fez isso. Desde o princípio dele, qualquer pessoa que pedisse dinheiro ao povo, ele dispensava. Ela não serve para ser meu companheiro. Podia ter defeitos como fosse, mas se pedisse dinheiro, ele dispensava. Agora, nós estamos na era do comércio, da venda e da compra, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Compravam, vendiam, casavam, davam-se casamento, construíam, edificavam. Até que veio o dilúvio, acabou com tudo. Até que veio o fogo e queimou tudo. Eu digo, a mocidade, manter-se numa posição cristã, sem se comprometer, e sobreviver, e ir até onde tem que ir, é só mesmo pelo Espírito Santo. Esses homens, vocês esposas, nós vimos aqui sexta-feira, você começa com intriguinha, com briguinha, com coisinha, fazendo biquinho, e essa coisa toda, nós aprendemos que você está ajuntando cavacos, gravetos para a sua fogueira. Não é tempo disto, é tempo de unidade. Mas esses homens estão enfrentando o diabo, cara a cara. Não se pode trabalhar sem mentira, não se pode vender sem mentira, não se pode comprar sem mentira. O profeta disse: o que pensa você? Em outras palavras, eu não cito ao pé da letra. O que pensa você deste homem que nasce com determinada natureza assim, e com essas stripteases aí na rua? Vamos aqui, mas vamos começar no 88. Agora, nós encontramos que as pessoas não tomam a maneira de Deus a respeito disso. Deus tem uma maneira provida para o seu consolo, para a sua segurança. Deus
tem uma maneira provida para todas estas coisas. Mas as pessoas não querem isto. As pessoas vão atrás de outros caminhos. Querem mudar as maneiras. E cada vez que elas fazem isto, alguma outra maneira, além da maneira de Deus, elas trazem a ira de Deus sobre elas cada vez que elas fazem isso. E todo mundo cedendo às circunstâncias. E todas estas coisas das quais tenho falado, elas nos trazem a isto, o mundo, tudo isto indo atrás de outra realização científica, indo atrás de realizações de igrejas, indo atrás de coisas diferentes, nos tem trazido ao fim do mundo. As pessoas não conformam com a palavra conversada, no sentido dela. A mensagem que acabamos de estudar mostra que emoção não é o Espírito Santo, não é Deus. Se o Espírito Santo emociona uma pessoa, tudo bem, mas emoção não quer dizer Espírito Santo, não quer dizer Deus. Nós estamos sem a esperança de sobreviver. Quando eu estava em Brasília ainda, olha, eu li um cientista dizendo, dentro de 20 anos a vida será apenas suportada. E hoje eles não descartam isso, eles não negam isso. Em todas as análises que eles fazem, a vida ela não está sendo vivida, ela está sendo suportada. Nós estamos sem a esperança de sobreviver. Nós não temos nem mesmo a chance de sobrevivência. Não há conserto para este mundo. Agora, deixe-me simplesmente repartir isto só por poucos minutos e simplesmente provar isto para você. E cada um de vós, você consiga, se você não tem, você devia ter o jornal médico. Você devia ter as seleções do Reader's Digest e assim por diante, onde você lê estas realizações. Agora, para fazer... Um ministro aqui está enviando esta mensagem ao redor do mundo, para fazer uma afirmação assim, que estamos sem esperança. Ora, agora pergunta-se, então, nós estamos agora com BIP, nós temos um doutor em BIP aqui, que é o doutor Krishnamurti, né? Nós estamos com BIP, que não é novidade para ele, mas já está emitindo, chama a pessoa e já emite a mensagem. Vá no hospital tal. Lá na torre, já sai uma televisão, tipo uma televisãozinha no BIP, já dando um recado para ele, o que ele fazer. O que ele deve fazer. Vá no hospital tal, rua tal. Aí estamos com o telefone celular, que é outra coisa. O fax, meu Jesus, a gente comunica com a mão zebrana, na mesma hora o que escreveu passa aqui nesse aparelhozinho desse tamanho, já está lá em Jeffersonville. A letra, a carta, ele passa lá na mesma hora, o telefone chama, sai a carta dele aqui. Os carros, eu estava vendo aquela, no Canadá, aperfeiçoamento odontológico, aparelho odontológico, mas que coisa fabulosa, mas resultado. Isso está em volta do mundo. Estamos sem esperança.
Pentágono, a CIA, a KGB, essa coisa toda, e todo o sistema oculto das nações, com segredos, inclusive do extraterreno, sabem de coisas que alarmariam, não podem publicar. E a conclusão deles é esta: estamos sem esperança. Muitos deles, vocês não sabem, estão suicidando, cientistas. Estão suicidando. Que estamos além da redenção, que temos passado da linha entre a redenção e o julgamento, virou as costas para Deus, desprezou as leis naturais, romperam com as leis da terra. Agora a Bíblia diz que quem destrói a terra vai ser destruído. Eu sempre disse, o verdadeiro caçador, o verdadeiro pescador, nunca devastaria as matas, os rios. Agora nós estamos vendo esse espírito, demônio ecologista. Hipocrisia pura. Daqui uns dias não vai poder matar nem galinha nem gado mais também, porque tudo é bicho, né? Temos passado da linha entre a redenção e o julgamento. Agora, eu devo dar à congregação algum terreno no qual eu possa basear esta afirmação. Deve haver alguma razão para que o homem, se ele está em seu raciocínio certo, como eu penso que estou, fazer uma afirmação assim, dizer à sua nação, dizer à sua congregação, dizer às pessoas onde isto for, ao redor do mundo, em 30 ou 40 nações diferentes, talvez, ao redor do mundo, e povos e línguas, que estamos no fim dos tempos. O nosso tempo é apocalíptico. Isto nos convém dar uma afirmação, ou explicar um pouquinho disto até que chegamos no nosso tema principal. Vamos olhar no que a ciência e a educação têm nos trazido. E esta é a própria coisa que o homem aceitou no lugar da palavra de Deus, uma aprovação científica. E a ciência sempre teve que voltar para trás no que eles disseram. Eu estava lendo aqui algum tempo atrás, onde um cientista francês disse, cerca de 200 anos atrás, ou 300, rolando uma bola ao redor da Terra, e disse, se esta bola, nesta velocidade, se o mundo alguma vez inventasse alguma coisa que fizesse viajar pelo menos 30 milhas por hora, algo assim, ou ao redor do mundo, ele provou isso cientificamente, que isto em seu peso seria levantado pela gravidade da Terra, voaria, 30 milhas por hora. Brincadeira. Vai a Fórmula 1 dando 300. Agora, você acha que alguma vez a ciência mencionará este sujeito? Certamente não. Isto foi no passado. O Papa mandou matar até quem disse que a Terra era redonda. Está metido tanto na política religiosa, a política religiosa, política monetária, política científica, de forma tal que se um cientista, foi Galileu, né? Dissesse uma coisa que soasse como loucura para ele, mandava matar. Foi assim. Vamos somente pensar agora, todos nós queremos dizer, eu quero provar isto cientificamente. Isto é o que muitas pessoas religiosas nas denominações dizem hoje.
Elas desejam uma prova científica, por isso elas não podem crer que Deus cura ainda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não foi o que nós aprendemos aqui? A minha cabeça dói, eu corro ali num Tonopão, Neosaldina, coisa. Para que eu vou orar? Para que eu vou examinar a minha vida? A criança adoece, não tem que examinar em primeiro plano a vida do casal. Tem todo recurso. O profeta disse: você examine a sua vida, se a criança adoece, examine a sua vida. O casal examine a vida juntos. E depois, então, leve essa criança a um nível maior de fé. Foi levado uma criança, foram os pais da menina e o avô. Levaram ao profeta, na casa dele. E lá o avô, o irmão Branham pegou e chamou o casal lá dentro. A menina estava com leucemia e ela tinha poucos dias de vida. Já tinha esgotado todos os recursos. Aquele esqueletinho. Ele chamou o casal lá dentro e pela revelação, então eles começaram a chorar e acertaram lá dentro. Quando eles saíram lá fora, a menina estava comendo um sanduíche, pulando lá no pátio, brincando. O irmão Branham não orou pela criança, acertou a vida dos pais. Foi só isso. Mas o que tem que acontecer? Nós temos grandes pediatras, nós temos institutos, e nós podemos pagar uma consulta a qualquer hora, do dia ou da noite. Mas fazer uma consulta é meio difícil. Nós podemos pagar a consulta, mas fazer uma consulta... Bem, eu poderia voltar e dizer: mostre-me cientificamente que Deus está em sua congregação, que Deus está nesse sistema. Prove-me qualquer coisa cientificamente que é real. Prove. O que é real? Agora eu pergunto: quem é que quer o real na verdade? Bom, o dinheiro todo mundo quer, não é? Eu espero, não é isso, não. Não é o real. Quem quer a realidade, os fatos, encarar a vida? Ninguém. Principalmente brasileiro. Me engane que eu goste. E as mulheres gostam de ser enganadas. Os homens gostam de ser enganados pelas propagandas. Vira a cabeça para o lado de uma candidata de um dia para o outro, de um candidato para o dia do outro, simplesmente por um fato. Me engane, me emocione, que eu gosto. Me engane. Eu não quero encarar o real, os fatos, a realidade dos fatos. Não, eu não gosto disso. Eu prefiro ser enganado. Eu prefiro ser enganado. Ora, gente, o real é realmente a vida. E encarar o real, normalmente se encara somente quando se vê a morte. Porque ela é real, ela existe. Ela vai chegar para cada um. Põe ciência nisso. Faça progredir essa ciência aí e vamos ver se isso não é uma realidade. É sim. Eu quero que vocês me consigam 1/4 do valor disto, ou deixar vender tudo que tem para conseguir aquela parte da vida. E a vida real?
Se ela não é, para que estamos todos nós aqui? Você quer saber o que é vida? Agora preste atenção. O que é vida? Vida. Olha, gente, depois da salvação, não tem coisa melhor do que mulher e marido, do que homem e mulher. O homem natural, normal, ele vive para uma mulher. A mulher normal, ela vive para um homem. O profeta disse, depois da salvação é isto. Agora, por que fazer disso um campo de batalha? Um campo de guerra? Um escritório de cobranças? A casa vira um escritório de cobranças. Ele diz, você quer saber o que é vida? Vida é fé. Quem tem fé em Deus, tem fé nos seus. Ele disse, você não pode crer em Jesus Cristo sem crer em sua gente. Você não pode crer em Jesus Cristo sem crer em sua esposa. Você não pode crer em Jesus Cristo sem crer em seu marido, sem crer em seus pais. Vida é fé. Fé é substância. Não é atirar no rumo, no engano. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, mas que se torna substancial na vida do homem. O homem foi criado com essa dependência. Ele vive não é só de arroz, feijão, carne, abóbora, quiabo, etc., de comida, mas da palavra. E a palavra consiste desses atributos, dessas virtudes. Fé. Vida é fé, é amor, é alegria, é paz, é benignidade, é bondade, é mansidão, é paciência. A ciência não pode tocar nisso. A ciência não fabrica isto. A sociologia não fabrica casamento. Os psicólogos não podem contornar um casamento. Ele pode te ajudar a botar a cabeça, às vezes, no travesseiro por um determinado tempo. Agora, morte, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E tudo isso a ciência produz. Tudo isso a ciência produz. Seria tão engraçado um homem marcar um encontro com a mulher ali na Praça do Bandeirante, ir com um carro de boi, pegar ela e ir para um motel, dentro de um carro de boi. Ela contribuiu. A bomba atômica, eles podem fazer todos os tratados de paz que quiserem, mas não tem como desativá-la. Ela está reservada como um tesouro, disse São Pedro, para o fogo, para o terceiro batismo da terra. Ela já foi batizada com a água, foi batizada com sangue, e agora é batismo de fogo. Vamos ver ciência agora.
Como é que você vai liberar esse átomo? Não tem como. Nós podemos tirar os mísseis, podemos assinar tratados de paz, coisa e tal, mas eu fico com os meus, você fica com os seus. E nós não temos como fazer isso, não tem aonde explodir isso, não tem como acabar com isso sem acabar com a humanidade. A ciência facilita tudo isto que você acabou de ouvir. A maledicência, o telefone e tantas outras coisas. Os jornais, as revistas. Mas a vida, repetindo, é fé, é amor, é alegria, é paz, é dignidade, é bondade, é mansidão, é paciência, e a ciência não pode fazer isso. É como diz o irmão Geraldinho, bom, eu quando estou muito nervoso, só se eu tomar um chá de uma nota de 100 reais, aí me acalma. Não, dinheiro não resolve não, mas acalma, gente, acalma. Não, dinheiro é bom. Olha, você sabe que a melhor coisa que tem o dinheiro, para mim, a melhor coisa do dinheiro é quando você está dando ele. Essa é a melhor hora do dinheiro. É quando você está dando, de bom coração, na hora certa, na coisa certa. É verdade. Por isso o profeta diz, ganhe o quanto puder, economize o quanto puder e dá tudo que puder. Mas a ciência não faz isto. E esta é a única coisa real e duradoura que há. Porque a única coisa que é vida é isto. Todo exército cristão está olhando no que não é visto. Mas os sentidos não declaram estas coisas, mas elas estão ali. Esta é a razão que isto toma fé para crer nisto. E isto produz em você o que a fé tem declarado estar aí fora. Traz isto para você, a cura divina. E o fato, Jesus cura. Jesus cura câncer. Jesus cura qualquer doença. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eles não podem provar o que é cura divinamente, mas eles sabem que há uma cura divina. Tanto que muitos deles sacodem a cabeça e dizem, este só Deus. E quando ele, o irmão Branham, entrava no hospital, as enfermeiras diziam, alguém vai receber alta. Alguém vai receber alta. Eles não podem provar o que salva do pecado. Eles não têm como. Um médico, meu parente, disse para mim, falou, olha, nós não podemos misturar a medicina com fé. E está certo. A medicina seria falsa? Isso não pode. Porque senão nós iríamos partir para um misticismo. Mas eu disse, você sabe, ou eu digo, não sei se eu disse, eu digo, a gente tem que ter cuidado disso. Eu digo, vocês sabem que os irmãos Maios, lá no Canadá, na clínica Maios, eles oram antes de operar um paciente? Oram a Deus? E outros grandes médicos, primeiro se ajoelham ali e oram ao Senhor de mãos levantadas. Ainda existem poucos deles. Eles não podem provar o que salva do pecado, mas eles sabem que as pessoas são salvas do pecado. Então isso não pode ser provado cientificamente, mas está cientificamente na maneira de Deus olhar nisto. Agora, o que tem a ciência trazido para nós? Você pode ficar chocado por um momento. A ciência nos tem trazido enfermidade, morte e doenças.
Pouca gente sabe realmente por que a AIDS, de onde vem essa AIDS, por que essa AIDS espalhou para o mundo. Então eles misturam a coisa. Não foi realmente experiências científicas? Você está somente sendo ensinado por um lado do quadro, mas há dois lados nisto. Você precisa olhar o outro lado. Você não pode endeusar essa Dalila. A ciência tem se tornado uma verdadeira Dalila, tirar a força do homem. A ciência tem inventado isto, aquilo e aquilo outro, e tem se tornado uma deusa. Bem, nós vamos lhe conceder este privilégio. Mas vamos olhar no outro lado. A ciência nos tem trazido enfermidades, a ciência nos tem trazido doenças, mortes, bombas, crimes organizados. Ela oferece os seus meios. A hibridação científica tem trazido morte para a geração em alimentos e coisas. Tem degenerado as raças. O híbrido não foi permitido lá no Velho Testamento. Deus disse: não misture as sementes. E ele sabia o porquê. O gado é híbrido. A galinha é híbrida. A verdura híbrida. A fruta híbrida. Tudo híbrido. Porque tem que produzir em alta escala. Em alta escala. Isto tem deixado as pessoas tão fracas, tão débeis. Os homens e as mulheres são feitos de um monte de lixo. Lixo químico. E não há não há nenhuma estrutura nisto. Isto tem se tornado um punhado de molengas. Não há mais lutadores de boxe como antes. Eles não podem viver sem um ar-condicionado, que perecem. Eles não suportam um pouco de calor, como as índias apaches colocavam, eram mais roupas quando estava quente. Eles não podem jogar uma partida de beisebol. Se um deles levar uma pancada em algum lugar, isso mata o boxe no ringue. E seja onde for, isso é tão frágil, até os homens e mulheres, bem, isto os está pervertendo. É um produto de laboratório. É uma indústria química. A primeira coisa que o bebê recebe na mamadeira é o açúcar, é sacarose. O leite materno, que deveria ser no mínimo por 8 meses. Mas onde está a fonte? A fonte seca. E eles estão injetando este híbrido no gado, o qual tem voltado para a humanidade agora, de acordo com a ciência. Eles mesmos estão fazendo perversões daquilo. Porque uma vaca é híbrida, ou qualquer alimento é híbrido, o alimento faz a célula sanguínea, e a célula sanguínea é a sua vida. Por que tanto homossexualismo? Vejam o que isto tem feito. E então a carne, eles injetam essas injeções aqui na carne, e agora está provado que essas injeções produzem efeito na raça humana. Está provado cientificamente. Está provado que o fumo causa câncer. Eles jogam DDT nos campos, eu vi outro dia, e eu já mostrei isso em cena aqui, vocês viram. Sai lá no leite materno, DDT.
passa por capim para verdura, passa por leite e vai assim, nunca acaba. Eu não posso seguir, que o relógio mandou parar. Mas, paralelo a isso, estão os credos e os dogmas, comparando o espiritual com o natural, a ciência religiosa, a teologia, a ciência que estuda Deus, a mesma coisa. Cristãos híbridos, igreja híbrida, misturada, fraca, débil, fracassada. Agora, nós temos alimento puro. Nós temos. É o tal negócio, mesmo aí fora, no natural, se você pode comer um arroz integral, por que, gente? Que tanta mulher evita arroz integral. Por quê? Por quê? É preguiça de fazer? É preguiça? Por quê? Evita tantas coisas que seriam ainda um recursozinho. Mas nós estamos com o integral. Esse aqui é integral. Mas quem gosta de integral? Senhor Jesus, acompanha o teu povo, guarda o teu povo, livra o teu povo, sustenta o teu povo. Esse alimento integral, original, ajuda-nos a tomá-lo, Senhor, com uma boa consciência, com satisfação, com alegria, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Agora todos podem voltar para casa, abençoados com esta palavra. Isto é que é a bênção, é a palavra. Em nome de Jesus Cristo, minha irmã, meu irmão, tome Deus em sua palavra, agradeça a Ele, porque você conheceu esse alimento, o alimento espiritual no seu devido tempo. Agradeça a Ele, viva agradecida, agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Existe um povo nessa terra peregrinando, estrangeiro neste mundo, com saudades do seu lar. Mesmo passando por grandes provas, vai vencendo, sempre de Cristo recebendo a coragem para lutar. E esse povo recebeu o seu profeta, enviado nesta era, para revelar aos corações. Sua mensagem alcançou a minha alma. Sou feliz porque sou parte desta igreja de Jesus. E este povo estrangeiro vai subir, tudo deixará aqui para morar com o Senhor. Em breve as lutas serão parte de um passado, lá no céu jamais lembrado, lá terá somente o amor. Quando eu vejo o que este mundo está se tornando, mas aumenta a certeza que eu não sou deste lugar. Ouve o pecado, sempre ao homem tem dominado, porque ele sempre tem rejeitado ouvir a voz do Criador. O alarido ainda hoje está ecoando
preparando uma noiva para um dia sempre estar em um lugar onde o gozo é permanente. Só os verdadeiros crentes com Jesus vão habitar. E esse povo estrangeiro vai subir, tudo deixará aqui para morar com o Senhor. Em breve as lutas serão parte de um passado, lá no céu jamais lembrado, lá terá somente o amor. Em breve as lutas serão parte de um passado, lá no céu jamais lembrado, lá terá somente o amor.